Glória a Deus, aleluia, que bom nós estarmos aqui mais uma vez, não é, irmãos? Nesse nosso culto ao vivo, podendo ter esse tempo de comunhão gostoso na presença do Senhor e desfrutar, desse maravilhoso amor do Pai sobre as nossas vidas. Que bom a gente poder fazer esse culto ao vivo, uma forma, de termos uma comunhão, ainda que seja remota, pastora? E nos alegrarmos em torno da mesa do Senhor nesse nosso culto de domingo. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos começar o nosso culto, já são às 19 horas, como é o horário marcado, e vamos começar com uma oração. A pastora vai orar por nós agora. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Então vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite, ó Pai, para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, ó Deus. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, por este privilégio, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua fidelidade, ó Deus. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Tudo aquilo que não tem Te agradado, ó Deus, em nossas vidas, que o Senhor venha nos perdoar esta noite. Eu coloco cada um que está assistindo esse culto, as pessoas que ainda não chegaram, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, falando aos corações nesta noite, que o Senhor esteja trabalhando em cada vida, em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Toma o Teu lugar aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, pedimos a direção da palavra, que tudo que for feito seja para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Nós vamos ter um momento de louvor e adoração, com algumas canções, e adore o Senhor aí na sua casa, Vamos usufruir dessa bênção na presença do Senhor agora, com os cânticos, com o nosso ministério de louvor. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Daquele que nunca me deixou.
em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Oh, eu estou em tuas mãos. Oh, seguro estou em ti, Senhor. Seguro. Oh, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, Senhor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Meu descanso está em ti, Senhor. Em teus braços de amor, meu descanso. Eu confio em teu amor. Oh, tu és o nosso Pai, tu és. Oh, estamos seguros em ti, Senhor. Nenhum mal nos atingirá. Estamos escondidos em ti, Senhor. Escondidos em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Oh, glória a Deus, que maravilha, Senhor, que maravilha poder dizer que em Ti está o nosso descanso, que no Senhor nós nos sentimos seguros, que o Senhor é a nossa fortaleza. Amém. Ah, Pai, em meio a tanto perigo, e tantos são os perigos que nós corremos no nosso dia a dia, e nesse momento tão cheio de preocupações e cuidados, saber que o Senhor cuida de nós. Aleluia. Seguro estamos no Senhor, seguros estamos no Senhor. Aleluia, seguro eu me sinto em Tuas mãos, com todo o Teu amor, Senhor, com toda a Tua graça, com a presença dos Teus anjos, com a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Muito obrigado, Senhor. Sim. Muito obrigado por esse momento, por podermos Te adorar e declarar ao Senhor a nossa gratidão, a nossa admiração pelo Senhor. Todo o nosso louvor e adoração sejam ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Amém. Então, hoje nós vamos fazer assim uma liturgia bem próxima daquela que nós fazemos na igreja, né, quando nós estamos tendo os nossos cultos presenciais. E eu quero assim
trazer, né, esse momento agora. Aí na sua tela vai aparecer um bannerzinho colocando os dados bancários da igreja. Infelizmente nós temos, né, que hoje expressarmos a nossa adoração e louvor a Deus através dos dízimos e ofertas somente dessa forma. Eu gosto muito quando a gente vai à frente na igreja, não é verdade? Nessa sequência do culto e dentro do contexto do culto, podermos ministrar também ao Senhor a nossa adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Porque é assim que nós entendemos. Nós entendemos que os dízimos e ofertas, como era, né, na Bíblia está escrito isso, que as pessoas se achegavam ao Senhor. O rei Davi diz isso: eu não vou me achegar ao Senhor de mãos vazias. Então, nós também expressamos o nosso amor ao Senhor, a nossa fidelidade e, eu digo assim, a nossa confiança no Senhor. Porque tem muita gente que não entende isso, não é? A gente ouve tanta bobagem. Uma coisa é certa: quando eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, eu faço isso em adoração ao Senhor, em serviço ao Senhor. E Jesus, né, certa vez, ele foi ao templo. A Bíblia fala sobre essa história, e que ele se assentou ao lado do gasofilácio. Ele se assentou ali para observar como as pessoas traziam seus dízimos e ofertas. Você está vendo? Como? Como é muito mais importante do que quanto. Porque o quanto ele é relativo, não é verdade? Eu digo assim lá na igreja, a gente sempre está dizendo isso, que o dízimo de um milionário, ele tem o mesmo valor do dízimo de uma pessoa mais pobre. Porque é dízimo, não é verdade? Então assim, o cara não está dando, a pessoa quando entrega ali os seus dízimos, dos seus ganhos, se ele ganha 1 milhão, ele está entregando ali 100 mil, se ele ganha 1.000 e está entregando ali 100 reais, ou se ele ganha o que for, não interessa, porque é absolutamente relativo. E está ligado à nossa forma de entregar os dízimos. O apóstolo Paulo, ele fala lá na sua carta que aquele que dê com alegria. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Então tem que haver alegria no nosso coração. Não pode ser nada fora disso. Nada fora, nada por obrigação, aquela coisa, aquele peso na alma, aquele constrangimento, aquela preocupação de se eu não entregar o meu dízimo e oferta, eu vou ser castigado, não é? Também o que a gente vê muito aí em algumas igrejas, um ensino totalmente distorcido, que fala com as pessoas para fazerem negócios com Deus. Eu vou entrega seu dízimo, porque Deus vai multiplicar. Meu irmão, parece bolsa de valores esse negócio, né? Se fosse assim, se funcionasse desse jeito, a igreja era melhor do que a Bovespa, né? Estava todo mundo investindo lá na igreja. Mas não é isso, é longe disso, é muito longe disso. Como eu falo sempre, na igreja há 2 gasofilácios, né? O gasofilácio é aquele lugar das ofertas. Há 2. Há aquele onde eu coloco o quanto, mas Jesus está olhando para aquele que é o como. Ele foi lá para ver como. E ele olhou aquela viúva, enquanto muitos traziam tantas coisas, uma viúva colocou 2 moedinhas ali. E Jesus falou: olha, essa viúva deu mais do que todo mundo. Porque todos deram o que lhe sobrava, e ela, na sua pobreza, deu tudo que tinha. Sabe, isso aí é importante entender isso, porque tem gente que misericórdia, né? Tem gente que se aproveita de qualquer detalhezinho. Uns vão dizer assim: então é 2 moedinhas que funciona. Não é não, gente, não tem nada disso.
se não for uma forma de adoração, se não for uma forma em alegria e fé, porque também a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé se expressa nesta confiança de que eu posso entregar os meus dízimos, que a primeira coisa que nós fazemos, a palavra de Deus fala lá em Provérbios, para nós honrarmos o Senhor com os nossos bens e com a primícia de toda a nossa renda. Então, às vezes alguém diz assim, esse mês não vai dar para eu entregar. Pois é, isso é uma coisa tão terrível, sabe? Nesse momento de pandemia, tem havido muito conselho, aí há muita insegurança no coração das pessoas nesse momento. Tem gente que assim fica, eu vou segurar porque eu não sei o que vai ser o amanhã. Ô querido, esse é o ponto. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto da fé e da confiança. Quando eu entrego os meus dízimos, minhas ofertas, eu estou dizendo ao Senhor, alegrando o coração do Senhor com a minha confiança nele, de que a minha provisão vem do Senhor. E eu não estou dependendo, igual muitas pessoas são assim avarentas, né, ligadas a essa questão da segurança, do tem que ter, e pronto, né? Aí incorrem em pecado de desconfiança, de falta de fé. Romanos diz isso, que tudo que não é fé é pecado. Tudo que não é fé é pecado. Então, nós temos assim essa nossa posição e eu quero assim te incentivar, né, que você, então, cultue o Senhor também, né, não deixe de fazer isso. Ore, né? Eu vou orar nesse momento pelos dízimos e pelas ofertas e você depois tem a liberdade de fazer aí, usar os meios que nós temos hoje, eletrônicos, né, para fazer a oferta. E também, se você tiver alguma dificuldade, tem acontecido isso, algumas pessoas têm nos ligado, mandado mensagem, manda para a pastora, ela me avisa, e eu tenho feito aqui uma turnê pelo bairro. Eu passo na casa de algumas pessoas que me pedem para passar lá, para poder recolher os dízimos e ofertas, que eles não têm a facilidade de colocar, né, na internet, fazer essa questão de transferência, tem dificuldade, mas se for esse o caso também não tem problema, eu me sinto honrado em poder servir os irmãos, né? Então aproveite, né, o link está aí, os dados da igreja estão aí, vamos não deixar de cultuar também ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, não é? Amém? Vamos orar, pastora, pelos dízimos e ofertas? Sim. Então, vamos orar. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida, amém, cada Jesus, irmão na tua presença, nesse momento, estes irmãos que também cultuam ao Senhor, adoram ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas, para que, ó Deus, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor enche os seus corações e as tuas promessas, sim, Senhor, as tuas promessas, há promessas que vêm dessa confiança no Senhor, porque lá em Provérbios diz para honrarmos ao Senhor com os nossos bens e com a primícia de toda a nossa renda, e então se encherão os teus celeiros, aleluia, e se fartarão, transbordarão os vossos lagares. Então, meu Pai, é isso que eu rogo, oro por cada lar, por cada família, para que sejam abençoados, que venha a resposta do Senhor, amém, a esta confiança que nós depositamos no Senhor. Nós servimos somente a um Senhor. Tua palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos agradar a um e desagradar ao outro, que o homem não pode servir a Deus e às riquezas. Nós servimos somente ao Senhor. Ao Senhor. Amém. Ao Senhor. E os bens que o Senhor tem nos dado, colocados sob nossos cuidados, nós tornamos ao Senhor para a tua glória e crescimento, edificação do teu reino, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, querido? Glória a Deus por isso, né? Amém.
Nós então, hoje é um culto de ceia e nós temos aqui, né, na nossa frente o pão e o vinho, o suco de uva, né? Suco de uva e vinho é a mesma coisa, né, gente? É tudo, a Bíblia só tem um nome para isso. O suco de uva na Bíblia é chamado de vinho novo. Então, assim, temos aqui os elementos e eu quero tomar esse momento, essa situação, né? A presença aqui dos elementos, do pão e do vinho, para nós conduzirmos a mensagem desta noite, uma vez que nós estamos também no nosso tempo de unidade na igreja, não é verdade? E isso é tão importante que mesmo nesse momento de isolamento, de distanciamento, né, nós possamos nos preparar. Eu acho que é um tempo de preparação. Hoje de manhã nós tivemos a nossa escola dominical também ao vivo. Se você quiser, né, você não participou, mas muitas pessoas participaram e nós falamos hoje sobre solidão, foi muito bom, foi um tempo precioso conversando sobre este momento e o proveito que nós podemos tirar dele. Então, mesmo assim afastados, nós entendemos que é um momento também de uma autoavaliação, uma preparação para que o pós-pandemia, quando nós voltarmos a nos encontrarmos, nós voltemos diferentes. Eu quero isso para a minha vida, eu quero aproveitar, não é? A pastora tem dito isso muito, para nós, que nós tiremos proveito deste momento para uma transformação, uma reflexão nos nossos valores, como nós temos vivido, né? E até mesmo aproveitar esse momento nosso na pandemia, um momento que nós estamos mais em casa, não é verdade? Que nós estamos com mais tempo, para nós termos o nosso tempo com Deus. E hoje foi falada até interessante uma expressão tá falando sobre fake news, sobre os fake crentes, né? Que só são crentes na igreja ali, mas sermos esses que podem entrar no seu quarto, podem estar ali no seu silêncio, na sua oração, na presença de Deus, com a mesma intensidade, com a mesma intimidade, crescendo, né? Cada vez mais nisso. Então, assim, é o momento de nós nos prepararmos para o retorno. Eu creio nisso, que logo, logo nós estaremos de volta. Então, assim, diz o texto aqui em 1 Coríntios, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, em 1 Coríntios, no capítulo 11, você que está com a sua Bíblia, é importante, afinal nós estamos no nosso culto, né? Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23, que é quando Paulo, ele dá instruções acerca da ceia do Senhor. E eu vou ler a partir do verso 17, porque isso aqui não é o tema mesmo, eu vou a partir disso que vai ser dada a mensagem, mas é interessante a forma como Paulo fala. Ele diz assim, a partir do verso 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome ao passo, ao passo que há também quem se embriague. Meu Deus! Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi?
louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Ele fala aqui sobre a atitude das pessoas que iam lá para a ceia, que era muito mais do que esses elementos, né? Era realmente assim, uma mesa mais farta, mas também o pão e o vinho, mas pessoas que iam lá com outras motivações e iam lá para encher a barriga, comer, né? Comer mais do que devia, não estavam ali para cear, para celebrar, mas para se empanturrar. E outros até ficavam bêbados, misericórdia. Então essa falta de consciência, de atitude correta, é o que Paulo está falando aqui para nós. E ele diz, continua, né, o verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, falando sobre a atitude que ele narrou antes, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando eu for ter convosco. E assim o Paulo encerra esse assunto, quando ele dá uma instrução à igreja sobre como nós devemos nos aproximar desse momento. E ele traz uma ênfase aqui, que é o que eu quero tratar nessa noite, quando ele fala no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, sem uma compreensão, sem discernir o valor, a importância do corpo, a importância da unidade orgânica da igreja. Esse é o corpo de Cristo. E então Paulo, quando ele toca nesse assunto, ele fala sobre essa atitude errada que muitas pessoas se achegam ao Senhor, principalmente na ceia. E é tão grave, eu acho que é tão grave, a coisa é tão séria, que Paulo menciona aqui que pessoas ficam fracas, doentes e até dormem, ou seja, morrem, porque Paulo usa essa expressão acerca dos que morrem, os que estão dormindo, né? Dormem. Então, meu Deus, é muito sério isso, né, irmãos? Se está escrito isso na palavra de Deus, nós temos que encher os nossos corações de santo temor para não fazermos as coisas de qualquer forma. É um momento solene, a ceia do Senhor, ela é um dos sacramentos que nós temos na igreja, né? E algo que é uma ordenança do Senhor Jesus para nós fazermos isso em memória dele até que ele venha. E quando ele voltar, nós vamos ceiar com ele. Glória a Deus por isso. Eu anseio por esse dia em que nós vamos nos assentar em uma mesa
com o Senhor e vamos ceiar com Ele, não é? Ele disse isso, que ele nunca mais comeria dessa ceia até que ele viesse no seu reino. Então nós vamos ter esse momento, louvado seja o nome do Senhor, de cearmos com Ele. Então, queridos, nós temos que atentar para esse momento de sacralidade, né? De santidade, de temor, santo temor, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor. Hoje, né, você está aí com os seus elementos na sua casa, mas no momento em que nós orarmos, no momento em que nós consagrarmos estes elementos aí na sua casa tomarão essa significância do corpo e do sangue de Jesus. Isso é muito maravilhoso, isso é muito santo, muito forte na nossa comunhão, na nossa experiência, na nossa espiritualidade. Não é verdade? Mas então o apóstolo Paulo fala sobre corpo. E aí vamos então tratar dessa questão, dessa unidade orgânica. E não vou estender muito, né, porque a gente tem o tempo mais limitado, mas vamos entender algumas coisas. Aqui em seguida, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, depois dele falar sobre esse assunto, ele já emenda, porque ele está no assunto. E é dentro desse contexto que ele fala acerca dos dons espirituais, onde ele quer enfatizar a diversidade dos dons, não é isso? A diversidade dos dons, a diversidade das operações de Deus através de cada um, de que nós realmente somos diferentes, temos dons diferentes, temos a operação de Deus em cada um conforme a nossa individualidade, as nossas capacitações em Deus, não é? Então ele fala sobre isso aqui no capítulo 12, nós não vamos tocar nos dons, mas vamos entrar no verso 12 da palavra de Deus, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, olha que coisa, né, irmãos? Maravilhosa, constitui um só corpo. Um só corpo. Quando nós pegamos este pão ele vem de uma massa só, ele foi partido. O pão, Jesus partiu um pão, a Bíblia fala que ele partiu um pão, e aquele pão ele tinha o mesmo gostinho para todo mundo. Era o mesmo pão. Então quando eu como deste pão, eu estou assim me identificando com o corpo e também com o meu irmão, na nossa unidade, de que nós somos, né, a mesma massa. Eu lembro meu pai tinha uma expressão em relação aos filhos: todo mundo é farinha do mesmo saco, né? Ali todo mundo é a mesma farinha que faz o pão, a expressão dos antigos. Porque é isso, nós somos diante do Senhor, nós somos, como Paulo fala aqui no próximo verso, né? Fala, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Aleluia! Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então nós não podemos pensar em uma igreja de iguais, de pessoas, tudo igualzinho, tudo, né? Olha lá, aquele pastor que quer moldar as pessoas, todas ali, da mesma forma, um padrão só de comportamento. Bobagem isso, né? Não é assim, nem bíblico é isso. As pessoas, elas são diferentes, e é o que ele está dizendo aqui, que a todos, né, independente disso, todo mundo bebeu do mesmo Espírito, do mesmo batismo. E aí, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Preste atenção nessa passagem que nós vamos ler,
nesses textos seguintes, como ele fala um pouco sobre questões de autoestima, do valor pessoal, daquilo que você entende ser a sua vida e dessas relativizações quando a gente acha que o outro é melhor do que a gente. É o que ele está dizendo aqui. Ele diz, se disser o pé, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Preste atenção. Ele fala aqui, não, porque não sou mão, não sou do corpo, por isso não deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, está dizendo aqui no verso 16, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, estaria o ouvido. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não é verdade? Onde estaria o corpo? Eu acho assim que se alguém encontrar aí, né, misericórdia, mas encontrar um braço, uma mão, você vai dizer, eu achei um corpo? Não, não achei um corpo. Eu achei uma mão. Eu achei uma mão. Uma mão não é um corpo. Nem um monte de mãos vão constituir um corpo. Não vão. O corpo é exatamente essa expressão de diversidade. Aleluia por isso. Não é? Aleluia por isso. E aí ele continua assim, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então assim, e aí ele fala, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Você imagina isso, né, irmãos? Dentro de uma visão assim, mais funcional de uma cidade, por exemplo, de você olhar com desprezo para aquelas pessoas que têm uma profissão que parecem ser menos dignas, né? A gente fala assim, o lixeiro. Meu irmão, o lixeiro ele é fundamental. Ele é fundamental. Se o lixeiro parar, a cidade para. Se o lixeiro parar, se ele não funcionar, nós vamos ter uma série de doenças se estabelecendo dentro de uma comunidade pelo acúmulo de lixo. Olha a importância dessa profissão dentro do funcionamento de uma comunidade, dentro de uma cidade. Então não existe isso. Todos são importantes, todos são necessários. Você é importante. Você é importante porque Deus te deu essa importância a partir do momento que você entra e faz parte do corpo de Cristo. Então, dentro dessa ótica, você é importante. Não existe ninguém que não seja necessário, não existe ninguém que seja dispensável. Nós precisamos de todos são igualmente importantes. E é essa atitude que esse sentimento que nós temos que trazer em nossos corações em relação a nós mesmos, que é aquilo que está escrito assim, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, então eu tenho que ter esse sentimento em relação a mim, e eu tenho que ter também o sentimento em relação ao outro. Eu não posso achar que porque eu sou olho, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, que um membro seja menos importante. Então isso tem que ser tratado em nossos corações e é disso que nós vamos falar aqui, queremos tratar nessa noite, sobre como que nós podemos nos relacionar. Porque essa questão de relacionamento é algo muito complexo, né, irmãos? É muito complexo porque nós trazemos cargas emocionais da nossa história. É uma realidade que nós não podemos desprezar. Embora a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas passaram
e eis que tudo se fez novo. Nós sabemos que o novo nascimento, ele é um nascimento espiritual. Não é? Eu assim, quando eu me converti, quando eu nasci de novo, eu não tive assim, não houve uma lavagem cerebral na minha mente que eu me fui lavado de todas os meus problemas, de todos os meus traumas, de todas as coisas que estão impregnadas no meu ser, e que isso assim foi abolido e agora eu sou uma pessoa fresquinha, né? Bebezinho, nasci ali, então vou aprender tudo de novo e estou ali uma carne fresca, né? Uma esponjinha pronta. Não, isso não acontece. Nós trazemos as nossas cargas emocionais para esse nosso relacionamento na igreja, e isso, se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos ter muitas dificuldades. Há pessoas, não é, que assim são muito exigentes. Porque talvez a vida inteira deles, eles foram muito exigidos. Gente que foi muito pressionada a ser muito perfeito em todas as coisas. Às vezes aquele pai austero que forçou aquela pessoa, estabeleceu ali um padrão quase que militar na vida daquela criança. Aquela criança, ela traz essa história, traz essa personalidade, não é? E ele, na hora que ele se relaciona, ele aprendeu a ser assim. Muitas vezes ele vive dessa forma, mesmo que já não tenha mais relacionamento com o seu pai, ou até ele já faleceu, mas ele continua ali, tem ali uma continuidade, e ele vai se relacionar. A tendência é essa, a se relacionar com os outros com o mesmo grau de exigência, com a mesma severidade. Isso às vezes é complicado, porque exatamente o outro é diferente. O outro não teve a sua criação, não tem essa ordem de valores, esses princípios da forma como você os tem, por mais que você possa achar que eles são absolutamente corretos, né? São bons para a sua vida, foi bom para você. Muita gente diz isso, foi bom para mim, vai ser bom para o meu filho. E aquela pessoa totalmente diferente, não é? Ela não está ali muito preparada para dar continuidade a esse padrão. E o nosso relacionamento na igreja, muitas vezes sofre isso. Porque nós queremos assim que as coisas funcionem do nosso jeito. E não vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito do Senhor. E sabe qual é o jeito do Senhor? Eu louvo a Deus por isso. Que Deus é um Deus misericordioso. Aleluia. Deus é um Deus misericordioso. Sabe? E a Bíblia fala que com a medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Que na medida em que eu exercer misericórdia, também vai ser a misericórdia que eu vou receber. Então há uma relação, e isso é muito bem ilustrado numa parábola que o Senhor contou, que está lá em Mateus, no capítulo 18. Vamos lá em Mateus, capítulo 18. Eu espero que você esteja sendo abençoado por esta palavra. Mateus 18, verso 23. Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra fale aos corações. Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante, preste atenção, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Então devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, preste atenção, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Preste atenção nessa palavra. Ela é muito maravilhosa, porque ela fala sobre uma atitude que nós temos que ter no nosso coração. E essa atitude, ela é fruto da misericórdia que nós alcançamos no Senhor. Preste atenção nisso. O Senhor, Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nos perdoou uma dívida impagável. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Oh, glória a Deus! O Senhor, Ele morreu para que esta dívida fosse paga. Aleluia. E uma vez essa dívida tendo sido paga, ela era tão alta, irmãos. Nós não podemos, né? Paulo fala aos Efésios dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que nós não vamos conseguir nunca, na nossa imperfeição, realizar algo que possa satisfazer a justiça de Deus. Nunca nós vamos conseguir fazer. Nunca. Assim como a dívida deste homem, ela era impagável, porque a Bíblia fala que ele devia 10.000 talentos, irmãos. 10.000 talentos é algo assim que Jesus usou como se falasse em bilhões de dólares. Era uma quantia absurda. E só para isso Jesus falou 10.000 talentos. Foi uma quantia que ele colocou assim, que uma dívida impagável. Entretanto, os 100 denários que o outro devia a esse servo que foi perdoado, era uma dívida facilmente pagável, porque 100 denários, com 100 dias de trabalho, essa pessoa pagava. Agora, 10.000 talentos são 164.383 anos de trabalho. Vou falar de novo. 164.383 anos de trabalho, porque um talento equivale a 6.000 denários. E o cara devia 10.000 talentos, ou seja, 60 milhões de denários. Olha que coisa, foi isso. Então, isso quer dizer que não há nada que alguém possa fazer. Não há nada que você não possa perdoar, que você não possa relevar, que você não possa não se importar. Você pode cobrir aquilo com amor e com perdão. As nossas diferenças, elas não vão ser impeditivas no nosso relacionamento quando em nós houver uma atitude perdoadora. Quando você tem a atitude perdoadora, você não é uma pessoa magoável. Infelizmente, a gente vê que tem muita gente no nosso relacionamento que é gente magoável.
É gente que fica ali prestando mais atenção nas falhas dos outros do que nas qualidades dos outros. Eu ouvi uma história que o meu irmão mandou ali no grupo da nossa família, uma mocinha narrando a história de um rei que ele era muito severo e que ele tinha assim uns cães muito bravos, uns cães terríveis, e que qualquer servo dele que falhasse com ele, ele jogava para esses cães devorarem. E havia um servo que servia a ele há 10 anos. E se tinha 10 anos é que ele nunca tinha falhado, não é? Então esse servo serviu por 10 anos e ele cometeu um pequeno deslize. E aí esse rei fez o quê? Condenou o servo a ser devorado pelos cães. Só que o servo ele se atreveu a fazer um último pedido e pediu ao rei dizendo assim: ô rei, como eu te servi 10 anos, eu te peço que o senhor me permita, me dê mais 10 dias antes de eu ser devorado. E o último pedido, o rei atendeu aquele pedido e o lançou ali na prisão por mais 10 dias. E ali na prisão, ele convenceu o carcereiro a deixá-lo cuidar dos cachorros. E ele passou aqueles 10 dias dando comida para os cachorros, dando água para os cachorros, para aqueles cachorros bravos. E quando passaram os 10 dias, ele foi então, a hora dele ser executado, e ele foi então atirado aos cães. Mas o que aconteceu? Ele não foi devorado. Quando ele caiu ali no meio daqueles cães, que eram tão furiosos, eles lamberam ele, ficaram ali com ele, mas não fizeram mal nenhum. E o rei ficou espantado com isso e chamou esses servos, mas o que é isso? Onde é que estão os meus cachorros que são tão furiosos, tão bravos? Por que eles não te fizeram mal? E ele disse: olha, rei, esses 10 dias que o Senhor me permitiu viver ainda, eu os vivi servindo estes cães. Eu dei a eles comida e dei a eles água. E por causa dos 10 dias que eu os servi, eles não me devoraram. E eu servi ao Senhor durante 10 anos. E na primeira falha que eu cometi, o Senhor já me condenou à morte. O rei parou um pouquinho e refletiu sobre isso, não é? E aí ele perdoou esse homem. Isso mostra para nós isso, como que esse rei, ele desprezou ali os 10 anos que aquela pessoa tinha servido, com tanta dedicação, com tanta perfeição, nunca tinha falhado. E por causa de uma falha, ele já queria executar aquele homem. Será que isso acontece no nosso meio? Será que isso acontece na sua vida? Será que é assim que você percebe o outro? Qual tem sido o seu olhar para o outro? O nosso olhar tem que ser um olhar de misericórdia. O nosso olhar tem que ser o mesmo olhar que recebemos do Senhor. Amém. Amém? Jesus nos ensinou na oração que está lá em Mateus, no capítulo 6, não é? Jesus, ele fala para nós lá na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, ele fala assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E essa questão de devedor está nisso, nessas pequenas coisas. Quando aquela pessoa ela te contraria, quando aquela pessoa faz algo que não bate com aquilo que você acha que ela deveria estar fazendo, você não deve condená-la, porque nós somos todos imperfeitos. Não é verdade? Nós somos todos imperfeitos e recebemos um perdão tão grande. E olha o que o Senhor ele fala na oração, quando ele ensina, ele diz isso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair. Ele fala outras coisas, ensina isso, mas ele termina dizendo o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A mesma coisa que ele disse aqui
em Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, a forma de nós suplantarmos, cobrirmos essas nossas diferenças é com o Espírito perdoador. Amém. Amém? Essa disposição de perdoar, de não estar ali procurando o defeito. Não, nós não vamos estar procurando o defeito. Nós vamos enfatizar as virtudes, as qualidades dos outros, os potenciais. Vamos dar a ele, lançar a nossa bênção sobre as pessoas. E se nós percebermos o outro ali, naquilo que ele faz, e que muitas vezes vai te incomodar, é algo que você tem que tratar em você mesmo. Na certeza que da mesma forma que você tem que tratar isso em você, Deus também está tratando aquela pessoa. O Senhor é o nosso pastor. Amém? Amém. É o Pai de todos. Ele está tratando a todos os filhos. Ele está cuidando de todos os filhos. E isso, irmãos, é isso que dá sentido ao corpo. É desta forma, com as nossas diferenças, é que vamos nos permitir ter comunhão uns com os outros. E é esse Espírito perdoador que eu quero ministrar na sua vida nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Eu oro por isso. Eu oro que possamos nos relacionar sem julgamentos. Possamos nos relacionar sem ameaças. Possamos nos relacionar sem retaliações. Possamos nos relacionar em Deus, não é verdade? Cada um de nós, na presença do Senhor, sempre tendo no nosso coração esse sentimento de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Isso é primeiro em tudo, irmãos. É o início de uma comunhão perfeita, dessa possibilidade de as diferenças trabalharem juntos. É quando nós temos o perdão, o Espírito perdoador sobre todos. E no mais, quando alguém fizer alguma coisa que te desagrada, que você acha que ele está errado, você vai orar ao Pai e dizer: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que ele faz. Nós temos alguém a quem imitar. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. É com essa certeza, com essa convicção, com esse desejo de sermos assim, é que nós vamos nos aproximar dessa mesa nessa noite. Com esse Espírito perdoador. Amém? Então, vou chamar aqui o Samuel, para ele vir aqui estar com a gente também. Samuel está lá no estúdio, né? O estúdio é o quarto dele, né? Está lá cuidando aí da parte técnica aqui da nossa live, e o Samuel vai vir aqui para a gente poder comer junto do pão e beber do cálice, né? Então, esse é um momento nosso muito especial. E Samuel senta aqui, meu filho. Aleluia. Está aí nosso querido Samuel. Então, nós vamos assim nos aproximar, sem que as diferenças possam nos afetar. Amém. Não é verdade? Aqui assim, até aqui em casa, você vê, né? Minha esposa tão organizada, eu tão desorganizado, né? E aí surge um Samuel no meio. No meio, né? Nem tão organizado e nem tão desorganizado. Então, assim, 3 pessoas diferentes, né? Graças a Deus por isso, porque a gente pode se completar. Aquilo que um é falha, eu brinco com a minha esposa assim, como é que uma pessoa organizada pode viver em um lugar que não seja desorganizado? Se eu não desorganizar, como que ela vai organizar? Se ela gosta de arrumar as coisas, então tem que ter alguém que atrapalhe, né? Então, assim, para ela se sentir o prazer, né, de organizar as coisas, senão ela não teria espaço para isso, mas é assim. Então, é com esse espírito perdoador, essa consciência de corpo, de que nós somos todos iguais. Quer dizer que
eu preciso de todos vocês, preciso de cada um. Nós precisamos, como igreja, uns dos outros. Todos são igualmente preciosos e necessários para a obra do Senhor. Amém. Então, tome agora os seus elementos aí e nós vamos orar consagrando estes elementos ao Senhor. Amém? Então vamos estender, eu quero que você estenda aí na sua casa um ato profético, as suas mãos sobre o pão e sobre o vinho, que nós vamos, nesta hora, fazer a oração de consagração. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor estes elementos, o pão e o vinho. O Senhor disse na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor disse aos seus discípulos naquela ceia, que este pão é o seu corpo, e o vinho, que este é o cálice do teu sangue, o sangue da nova aliança. Sim, Senhor, nós nos aproximamos com consciência, Amém, Jesus. com discernimento, pedindo perdão pelas nossas falhas. Oh, Deus. E nós consagramos estes elementos para que, neste momento, o pão tome força de corpo, que é aquilo que ele simboliza, que o vinho tome força de sangue, Amém, Jesus. de aliança, e que é com temor e santo tremor, que nós oramos nesta hora. Amém, Senhor. Pai Santo, nós consagramos estes elementos para que o corpo e o sangue sejam para nós sinais valiosos e poderosos da nossa aliança em Ti. Em nome de Jesus. Tome agora o seu pão, não é? Aí reparta o pão, como na sua casa, entre os seus queridos, e também tome o vinho. Amém, graças a Deus. E tendo em nossas mãos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, Amém. e o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Aleluias. Agradecidos ao Senhor pelo seu sacrifício na Oh, cruz, Deus maravilhoso. pelo alto preço que foi pago, pelo sangue derramado, Oh, Pai. para nos tornar um em Cristo. Nós comemos do pão e bebemos do cálice. Amém. Em nome de Jesus, coma o seu pão e tome do cálice. Amém. Não, fica aí, deixa, já está aí mesmo. Aleluia, Glória aleluia, a Deus. aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu sacrifício por nós. Louvado seja o teu santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, glórias ao teu Ah, nome. Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia, queridos. Aleluia. Que prazer, que coisa boa. Que eu amo esse momento. Eu amo poder fazer, participar da mesa do Senhor. Eu amo a nossa comunhão. Tenho muita saudade de todos. O desejo é muito grande que nós possamos encontrar soluções, para essa situação, para nós podermos voltar. Então, assim, continue orando pela nossa pátria, orando pela nossa nação, clamando ao Senhor pela sua misericórdia sobre toda essa situação política que nós estamos vivendo, que Deus dê ao presidente Bolsonaro sabedoria, não é verdade? Dê a ele direção, que o proteja também das investidas do mal,
em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que na paz da terra onde estamos, nessa paz nós teremos a nossa paz. Então nós precisamos orar para que as decisões das autoridades sejam as melhores decisões, porque elas também nos afetam e afetam as gerações que temos depois de nós, não é verdade, queridos? Então, assim, em nome de Jesus, nós oramos, né, para que o Senhor traga também uma solução logo para essa questão dessa doença, que venha logo uma vacina, que venha logo um tratamento, que isso seja resolvido e as vidas deixem de ser ceifadas por conta dessa doença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, Ele revele, não é? Que Ele tire o véu e permita que os homens, os cientistas, os pesquisadores encontrem a solução, que eu sei que o Senhor tem ela lá, que Ele conhece exatamente os caminhos, então Ele precisa revelá-los, não é verdade, irmãos? Então, assim, vamos orar? Vamos terminar o nosso culto e levante suas mãos aí onde você está, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por este culto que nós celebramos agora. E eu rogo ao Senhor a bênção sobre a vida dos meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre cada um, que a proteção do Teu Espírito seja em cada lar, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, fique em paz, tenha sabedoria aí em toda essa situação que nós estamos vivendo. Amém. Louvado seja o nome. Uma semana abençoada para cada um. Amém. Senhor possa, continue falando a cada coração. Aproveite esse momento, queridos. Aproveite esse momento para estar mais tempo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe.